falsos profetas deturpam a palavra de Deus. Aí você me diz, Judá, eu não sigo falso profeta. Nem escuto esses caras. Nem escuto esse pessoal da mídia aí. Ah, meu irmão, por muitas vezes o diabo tem sido um falso profeta para você. Eu direi mais, por muitas vezes o seu próprio coração tem sido um falso profeta para você. Meus queridos, eu peço que os irmãos abram comigo no livro do Evangelho segundo o apóstolo Mateus, no capítulo de número 4, seguindo a exposição que temos feito no livro do Evangelho segundo o apóstolo Mateus. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é meu filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o susterão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos fazer uma oração de iluminação? Santo é o Senhor, e muito digno de ser louvado. O Senhor, temível mais do que todos os deuses. É diante de Ti, ó Pai, que nos colocamos, diante do Teu amor, diante da Tua grandeza, diante da Tua santidade. E pedimos, ó Pai, que como Pai amoroso, Tu instrua os Teus filhos, por meio de Teu Espírito. Pedindo que o Senhor nos dê uma porção a mais dele, para que possamos compreender a Tua palavra, para que nós possamos ser edificados por Tua palavra, para que ela ganhe guarita em nosso coração e que nós possamos ser cada dia mais purificados, cada dia mais elevados, até que nós amadureçamos segundo a figura do varão perfeito, que é Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele, aquele que nos livrou da morte, é que nós te pedimos e oramos. Amém. Meus queridos, nosso sermão de hoje segue o que nós vínhamos fazendo, segue a exposição da palavra que estava no Evangelho de Mateus, e nós vemos trabalhando como Jesus é esse rei que foi revelado, é o Evangelho do Reino, é o Evangelho que fala sobre o rei de Israel, e como esse rei de Israel que foi levantado e ungido pelo Senhor é, na verdade, o substituto do povo de Israel, aquele que veio tomar o lugar do povo de Israel, veio salvá-lo dos seus pecados. Por isso, o sermão de hoje tem o seguinte tema: Jesus
é o seu substituto perfeito. Ele é o seu substituto perfeito. Uma vez que Cristo resistiu ao pecado, em primeiro lugar, buscando se satisfazer no Senhor. Em segundo, buscando conhecer ao Senhor. E em terceiro, buscando amar ao Senhor. Vamos ver como ele fez tudo isso e como esse texto nos mostra cada uma dessas coisas. Mas antes disso, eu quero que os irmãos pensem. Imaginem um casal. Há pouco tempo, nós vemos pessoas, casais, sendo acusados pelos mais diversos crimes. Eu me lembro de um crime que ficou bem conhecido, não me lembro exatamente o nome, mas foi de um casal que jogou o seu enteado pela janela. Que crueldade. Que crueldade. Imagine que você faz parte de um júri como esse, em que um casal de jovens é acusado do mais terrível de todos os crimes e que todo o julgamento já se desenvolveu, que já há uma confissão de pecado, uma confissão de crime por parte desta noiva, desse casal, e que eles dois já foram condenados, o veredito já foi dado, e a condenação a condenação foi a máxima possível. Eles foram condenados ao maior tempo possível de cadeia. Se não me engano, aqui no Brasil é 40 anos. Há lugares que é perpétua. Agora imaginem que diante da condenação, da pior condenação possível, em um ato inusitado, esse noivo pedisse ao júri, ao juiz, e dissesse assim: deixe que eu sofra as penalidades por ela, as penalidades dela também. Seria justo que isso ocorresse? Vamos imaginar que fosse possível, diante da doutrina jurídica, essa substituição penal. Seria justo que este homem, já condenado pelo seu próprio erro, pelo seu próprio crime, já condenado à pior das sentenças, ainda tomasse a sentença da sua noiva? O texto de hoje fala de um noivo que tomou a sentença da sua noiva. Mas diferente do noivo da nossa história, ele não é alguém acusável de qualquer crime, nem sobre nenhuma sentença de qualquer espécie, mas é alguém perfeito, que por ser perfeito, pôde tomar o lugar de sua noiva. Vemos tratando no livro de Mateus e percebemos que Mateus está constantemente fazendo paralelos entre a história de Cristo Jesus e a história do povo de Israel. Ele está mostrando como Jesus, ele é um segundo Israel, um substituto para aquele povo. Ele mostra isso através da história da morte das crianças. Ele dá um enfoque da história da morte das crianças, que mostra que quando Cristo nasceu, ocorreu a mesma coisa que ocorreu com Moisés. Ele mostra isso através daquele momento onde Jesus Cristo vai ao Egito e ele cita a profecia do profeta Oséias, que já discutimos. É uma profecia sobre Israel. Quando o profeta Oséias diz assim, o Senhor diz: do Egito eu chamei o meu filho. No profeta Oséias era sobre Israel. Mas agora o apóstolo Mateus aplica a Jesus Cristo. E para terminar, o capítulo passado, nós vemos Cristo sendo batizado. Batismo, um ritual que se referia à purificação, mas feito sobre um homem que é puro por si mesmo. Ou seja, esse batismo representava duas coisas. Primeiro, o Messias sendo ungido pelo Espírito Santo para fazer a sua obra. Segundo, Deus homem tomando o lugar do seu povo, que a partir de então, para entrar na aliança, depois de sua morte,
precisa passar pelo mesmo ritual, o batismo. Cristo toma o lugar de seu povo. Isso referencia um outro momento no Antigo Testamento. O momento em que esse povo sai do Egito e passa pelo Mar Vermelho, diz o apóstolo Paulo que ali eles foram batizados. E para concretizar isso, Cristo é batizado no Rio Jordão, local onde Deus fez o segundo milagre de abrir. Ele abriu o mar e depois abre o Rio Jordão para Josué passar. E aqui Cristo é batizado nesse Jordão, como Josué foi. Cristo é batizado nesse Jordão, repetindo a história do povo de Israel. E conforme Deuteronômio capítulo 8 nos mostra, Deus toma a mesma atitude que tomou com o povo depois do batismo. Deuteronômio capítulo 8 fala que Deus, após fazer o povo passar pelo Mar Vermelho, os conduziu ao deserto para provar o seu coração, para que eles entendessem que não só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cristo, da mesma forma, é levado ao deserto para ser provado. Há algumas diferenças entre a prova que o povo de Israel passa e a prova em que Cristo passa. Primeiro, nós podemos notar que na narrativa mosaica não há uma grande ênfase do diabo. É certo que, como inimigo do povo do Senhor, ele certamente estava operando para enganá-lo. Mas Moisés não faz questão de mostrar isso, porque os próprios desígnios dos corações dos israelitas, as próprias tentações internas dos israelitas faziam um trabalho de os provar em meio às dificuldades do deserto. Mas Cristo não tinha desígnios do coração mau. Ele de forma nenhuma foi afetado pelo pecado de Adão, então ele não tinha inclinação para o pecado. Desta forma, ele não poderia ser tentado por sua própria natureza. Precisaria de um tentador externo. É por isso que Deus, querendo prová-lo, envia o próprio Satanás para tentá-lo. Veja, há outras coisas que diferenciam a provação que Israel passa no deserto durante 40 anos e a provação que Cristo passa. A presença da graça de Deus. Eu disse que a presença do tentador externo não há em Israel, mas há em Cristo. E também a presença da graça de Deus não há em Cristo, mas há em Israel. Israel está, durante o deserto, constantemente sendo afagado por Deus. Deus lança sobre eles uma nuvem que os cobre, de maneira que eles não fossem molestados pelo sol. Dá a eles uma nuvem de fogo à noite, uma coluna de fogo à noite, para que eles pudessem ver e ser aquecidos também. Dá a eles maná, para que eles fossem alimentados no deserto. Enquanto isso, nesses 40 dias, Cristo não teve nada disso. Ele estava abandonado no deserto. A palavra usada para descrever que ele teve fome, no versículo de número 2, quer dizer não só que ele estava com a barriga limpa, querendo comer como quem quer quebrar o jejum no café da manhã, ou como aquele garoto que vai para a escola e espera o momento do lanche, espera o momento do almoço. Não. Ele era um homem verdadeiramente homem. Costumamos pensá-lo como um super-humano, sim, porque ele era Deus, mas não entendemos que a sua natureza humana era perfeita. E como homem perfeito, ele estava sentindo a fome que qualquer homem sentiria com 40 dias. É verdade que ele foi preservado por Deus para não morrer, porque com 40 dias de fome, qualquer um tem nanismo e morre. Mas ele estava esfomeado, desesperado por alimento, como qualquer homem estaria depois de 40 dias sem se alimentar. É nesse momento, só nesse momento, agora que Cristo está completamente debilitado, quando ele está esfomeado, é aí que o tentador
aparece. É aí que o tentador aparece. Satanás, então, oferece alimento. Ele queria que o Cristo pecasse contra o seu Pai. É Deus quem envia ele ao deserto para que ele passasse por esse momento de jejum. Não um jejum comum, mas um jejum preparatório. É Deus quem deixa que passem fome. E é certamente Deus que haveria de quebrar essa fome. Mas está lá Satanás dizendo: há um caminho, há um meio do caminho para isso. Você não precisa passar por essa dificuldade, uma vez que você é filho de Deus. Já discutimos sobre isso. Quando ele fala se você é, ele não está colocando em condição. Ele está dizendo: você é o filho de Deus, você é aquele que Deus enviou e que acabou de dizer: este é meu filho amado em quem eu me comprazo, eu tenho prazer. Você é este. Então você tem poder para fazer este pão dessas pedras. Como Deus fez todas as coisas do nada, você tem poder, através da não-vida, trazer vida. Você tem poder, através de pedras, fazer pão. Acabe com esse sofrimento. Acabe com esse sofrimento de uma vez. Não precisa esperar por seu pai. Você não precisa da providência dele. Não precisa obedecê-lo, porque você tem competência para fazer o que é necessário para se livrar deste sofrimento. Veja, há uma disparidade entre Cristo e Israel aqui. Israel, olhando para as dificuldades, o seu próprio coração os compingia a negar ao Senhor, a murmurar contra Deus, a reclamar, porque eles estavam passando fome. Em nenhum momento Israel esperou em Deus a sua provisão. Lemos na semana passada, Êxodo capítulo 15, e vemos como, depois de compor uma das mais belas canções sobre a soberania, a graça, o poder, a força, os milagres que Deus faz, sobre a certeza de que Deus os levaria até a terra prometida, Israel, diante da primeira dificuldade, murmura contra Deus dizendo: você não vai me dar nada para comer? Meus queridos, quando afrontados pelas dificuldades, nós somos tentados pelo nosso coração, pelas nossas disposições internas e certamente pelo nosso inimigo a abandonar o caminho do Senhor. Somos tentados a fazer um trabalho que não agrada a Deus. Há sempre um meio do caminho. Há sempre um caminho mais fácil. Há sempre um caminho que não depende das minhas orações, não depende da minha espera, não depende da minha confiança. Há sempre o caminho do meu braço. Há sempre o caminho do meu braço. E muitos enredam por esse caminho, caem em pecados assombrosos, crimes até para homens, porque querem resolver o seu problema com a força do seu braço. Então, se na empresa o meu chefe me impele a cometer um crime, uma falsificação que seja de documento, eu faço, porque isso resolve o meu problema. Eu continuo com o meu emprego, eu continuo tendo como me alimentar, eu continuo tendo como sustentar a minha família. Em nenhum momento eu penso, talvez seja necessário
Que eu diga não agora. Passe pelo sofrimento, confiando que o Senhor é aquele que me provê. Em nenhum momento eu paro e penso que não são as disposições terrenas que me garantem o alimento de amanhã. Mas é o Deus que é sempre Ele que provê o meu alimento. Eu nunca busco me satisfazer na palavra de Deus. Era isso que Israel não entendia. Eles precisavam se satisfazer das promessas no deserto. Deus disse: eu vou te levar, eu te darei a terra que mana leite e mel, terra que prometi aos seus pais, terra que prometi a Abraão, terra que prometi a Isaac, terra que prometi a Jacó. Vocês precisam passar por esse momento para que vocês conheçam o seu coração, para que vocês entendam que alimento em si não é nada, mas vocês se alimentarão, se satisfarão da minha palavra. Da minha palavra que lhe dá esperança, da minha palavra que lhe sustenta, da minha palavra que é boa, perfeita e eficaz. É isso que em Deuteronômio está dizendo. Moisés está lembrando agora a segunda geração e dizendo: seus pais passaram pelo deserto, seus pais passaram pelo deserto por isso, porque o Senhor os fez conhecer o seu coração. E aonde o povo de Israel falhou, Cristo venceu. Porque a resposta de Cristo ao diabo nesse momento é a resposta que o povo de Israel tinha que ter dado no deserto. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus queridos, eu não tenho nenhuma dúvida de que somos como Israel. É certo que precisamos aprender a nos satisfazermos da palavra do Senhor. Mas nós somos como Israel. Nós não nos satisfazemos com as promessas, com aquilo que nos dá esperança. Nós só nos satisfazemos com a situação real aos nossos olhos. Se eu estou bem ou não, se eu estou com saúde ou não, se eu estou satisfeito com as minhas riquezas ou não. Se formos procurar saber se nosso coração tem satisfação de fato em Deus, e se isso for o penhor da nossa salvação, estaremos acabados. Não nos satisfazemos de fato em Deus. Mas há uma mensagem muito importante, meus queridos. Em nosso lugar, Cristo fez isso. Eu me lembro dos nossos pais. E é sempre uma comparação entre Cristo aqui e os nossos pais, porque a comparação é muito clara, tentado pelo diabo, porque ele não tinha tendências para o mal. No meio do deserto, Cristo obedeceu. E os nossos pais, tentados pelo diabo, porque não tinham inclinação para o mal, em um jardim, com alimento, pecaram contra Deus, porque eles não se satisfazeram na presença do Altíssimo. Desejaram e cobiçaram com o coração o que não era deles. Tomaram o que não era necessário. Vivemos numa sociedade assim, meus queridos, criamos coisas, buscamos coisas que não são nada necessárias para a nossa vida, mas dizemos, é absolutamente necessário que tenhamos isso. Para pensar nas coisas que você considera absolutamente necessário ter. Será que seus pais, seus avós tinham isso no passado? Já falamos de uma situação onde muitos dizem que a internet é absolutamente necessária para a vida. Há 30 anos ela nem existia. Hoje, ela é absolutamente necessária para a vida. Veja, não é só a internet. Os bens de consumo que eu olho
meu coração deseja, meu coração cobiça, e a partir daquele momento eu preciso ter. Se eu não tiver, eu não estarei completo. Quais são as coisas que andam me satisfazendo? Quais são as coisas que andam me satisfazendo? Israel foi tentado naquilo que lhe era mais básico: fome. Fome, necessidade. E Deus ainda disse: isso aí não é o suficiente, porque se vocês tinham fome, vocês ainda tinham a mim. E a minha presença era mais do que o suficiente para vocês. Era mais do que o suficiente. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O Senhor Jesus Cristo obedeceu onde nós caímos e nos ensina que devemos buscar nos satisfazer em nosso Senhor. Em segundo lugar, meus queridos, o Senhor Jesus Cristo é o seu substituto perfeito, porque ele resistiu ao pecado, buscando conhecer ao Senhor. A segunda tentação, ela é mais, diria, asquerosa. E é uma técnica muito antiga que o diabo tem usado. Ele deturpa a palavra de Deus. Logo, quando chega para falar com Eva, a primeira fala dele é: me disseram por aí que o Senhor proibiu vocês de comerem das árvores do jardim. Ele sabia que isso era mentira. Ele sabia que apenas uma árvore estava proibida aos homens comerem. Mas ele deturpa a palavra de Deus. Ele vai evoluindo. Ele vai evoluindo e enganando agora com literalmente as palavras que estão na Escritura. Ele usa versos da Escritura para enganar o povo de Deus. E agora ele faz isso com o Senhor Jesus Cristo, como se estivesse respondendo a ele, dizendo: será mesmo que você se alimenta da palavra de Deus? Vamos ver se isso é verdade. Não está escrito. Não está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o susterão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Esse texto é até irônico para mim. Não sei se aqui é costumeiro, mas lá na Bahia é muito costume, ou era pelo menos, que algumas casas das pessoas que nem sempre eram cristãs, às vezes católicas, às vezes só supersticiosas, tivessem dentro de sua casa uma Bíblia sempre aberta no Salmo de número 91. Uma Bíblia sempre aberta no Salmo de número 91. É interessante porque o salmo que eles dizem expulsar o diabo é citado pelo diabo. Está lá. O salmo que eles dizem expulsar as coisas ruins, o diabo está dizendo: eu domino esse salmo. Está escrito lá naquele salmo, né? Aos seus anjos ele dará ordens. Está lá no Salmo 91. Vai lá ver. Meus queridos, está lotado as igrejas em que falsos profetas pegam parte das Escrituras, tiram-a completamente de contexto e ensinam as coisas mais depravadas possíveis. Mas longe do evangelho possível. Costumamos dizer que texto sem contexto se torna pretexto. Porque quando eu pego qualquer palavra, qualquer versículo fora de contexto, eu digo o que quero e digo que é isso que ele está dizendo. O Salmo 91, que é um salmo sobre o cuidado pastoral, paterno de Deus sobre o seu povo. Um Deus que cuida do seu povo, aqueles que se escondem nas asas do Altíssimo. O diabo pega e fala: agora tenta se suicidar porque Deus não permitirá. Se joga lá, tenta se matar,
porque os anjos de Deus o carregarão, é o que está escrito. Somos, por muitas maneiras, enganados quando falsos profetas deturpam a palavra de Deus. Aí você me diz, Judá, eu não sigo falso profeta. Nem escuto esses caras. Nem escuto esse pessoal da mídia aí. Eu não sigo falsos profetas. Ah, meu irmão, por muitas vezes o diabo tem sido um falso profeta para você. Eu direi mais, por muitas vezes o seu próprio coração tem sido um falso profeta para você. Por muitas vezes, para justificar o que você quer fazer, você dobra a palavra de Deus para que ela diga aquilo que você quer que ela diga. A resposta de Jesus Cristo para isso: toda palavra de Deus. Não uma parte da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. A resposta dele é essa: também está escrito. É necessário conhecer toda a palavra de Deus. Não um só verso da palavra de Deus. Não uma só ideia da palavra de Deus. Mas todo o conceito que está envolto na palavra de Deus. O pessoal da teologia da prosperidade toma a palavra de Deus por versos e diz: está aqui, eu te provo que se você dá o dízimo, Deus vai te fazer prosperar, te fazer enriquecer. E o contexto dessa frase é: quem foi dito, para quem? Não interessa. Não interessa. O pessoal da doutrina da hipergraça diz: aqui está escrito. Uma vez Cristo morreu, vocês são salvos. E não importa mais se pecamos, não importa mais se agimos fora das ordens do Altíssimo, se desobedecemos e somos uma vergonha para o Evangelho. Não importa mais essas coisas. Eu posso viver como eu quero, porque Paulo já disse que eu fui salvo somente por Jesus Cristo. A resposta para isso? Toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Essa é a resposta para o coração pecaminoso do homem. Toda a palavra de Deus. Há quem diga no nosso meio, não são muitos, eu não poderia nem dizer que são no nosso meio, que dizem assim: se Deus predestinou, eu não preciso pregar o Evangelho, porque essa pessoa chegará da mesma forma na igreja. E a resposta é: toda a palavra de Deus. A mesma que diz que ele predestinou é a mesma que diz: vai, pregue o Evangelho, porque sem a pregação do Evangelho ninguém conhecerá a Deus. Toda a palavra de Deus. A resposta de Cristo é essa. Ele põe de novo um texto lá da lei e diz: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Há nos Salmos e há na lei esse texto. E é interessante porque Cristo faz uma referência ao momento que aquele povo que estava no deserto foi rejeitado. Diz as Escrituras que aquele povo pôs à prova o Senhor. Será que o Senhor me ama? Será que você gosta de mim mesmo? Ele pôs à prova, ele tentou o Senhor. Tentou dizendo: vamos voltar ao Egito. Tentou a Deus. É assim que está no Salmo. Lembra de Meribá, de Massá, onde vocês tentaram o Senhor, e onde o Senhor, em sua ira, disse: não entrarão no meu descanso. Cristo está usando esse texto dizendo: não ponha à prova o Senhor. Eu não preciso testar o amor de meu Pai. Eu não preciso me jogar daqui para saber que meu Pai me ama. O meu Pai cuida de mim. O meu Pai tem gozo em meus atos, nos meus feitos. Eu não preciso pôr à prova o meu Senhor para saber disso. Não preciso fazer um teste se o Salmo 91 é verdadeiro ou não,
se Deus é de fato aquele que ordena os anjos a me sustentar pelas suas mãos, eu não preciso testar o meu Deus. Quantas vezes não somos como o povo e não como Cristo. Quantas vezes não testamos ao Senhor. Não, no mínimo, desconfiamos de seu amor. Eu já falei algumas vezes sobre como os salmos nos ensinam a ser de fato sinceros nas nossas orações, a falarmos ao Senhor quando nos sentimos abandonados, quando nos sentimos tristes, quando nos sentimos desamparados. Isso é sinceridade diante do Pai. Mas uma diferença disso para aquela pessoa que não tem desejo nenhum de orar ao Senhor, mas em seu coração está lá, amargurado. Ninguém se importa comigo. Como eu sofro sozinho. Como as coisas nunca dão certo. Como parece que o mundo me odeia. Como parece que a história me odeia, a vida me odeia. Eu não tenho alento, não tenho paz em lugar nenhum. Nada está bom. Se está frio, que terrível frio, que faz tremer os meus ossos. Se está quente, calor miserável, que não me deixa dormir. Se chove, essa chuva que atrapalha o trânsito. Se faz sol, seca. O coração do homem pecador. O coração do crente que não se satisfaz no Senhor é o mesmo coração do crente que põe o Senhor à prova. Basta conhecer a palavra de Deus. Basta conhecê-la toda. Que essas tentações de dobrá-la, de fazê-la ser o que ela não é, você dirá para eles: não. A palavra do Senhor também diz isso. A palavra do Senhor sabe disso. A palavra do Senhor que diz que nós prosperaremos em Cristo, que diz que em Cristo reinaremos sobre a terra no dia de Cristo, também diz que no mundo eu terei aflição. E diz também que eu preciso ter bom ânimo. A palavra do Senhor que diz que a graça é quem me salva, também diz que os adúlteros, que os mentirosos, que os enganadores, que os covardes não herdarão o reino dos céus. A palavra do Senhor, meus queridos, não é um livro de sorte, com um biscoito da sorte que eu abro, pego uma frasezinha e digo: pronto, é isto. Não é horóscopo. Eu não posso abrir a palavra de Deus e dizer: olha, esse versículo está me falando que eu terei sorte hoje. Não. A palavra do Senhor é completa e deve ser conhecida assim. Jesus venceu a tentação porque ele buscou conhecer ao seu Pai. Desde tenra idade, ele buscou dominar as sagradas letras. Ele buscou dominar a revelação de seu Deus e Pai. Cristo Jesus conhecia e se alimentava das palavras de Deus. Se nós falhamos em nos satisfazer no Senhor, se nós falhamos em conhecer a palavra de Deus o suficiente para não dobrá-la, não mentir com ela, não nos auto-enganar, nos auto-sabotar, Cristo não. Ele nos substituiu perfeitamente, porque ele prevaleceu buscando conhecer ao Senhor. Por fim, meus queridos, Cristo é o seu substituto perfeito, porque ele resistiu ao pecado, buscando amar ao Senhor.
É um fato que, ao explorarmos as mais diferentes culturas e sociedades em busca do propósito final de todas as ações humanas, todas, a felicidade será frequentemente encontrada como objetivo último dessas coisas. Último. Aristóteles já insistia isso ao seu filho falando: meu filho, todas as coisas visam a felicidade. Ele fala que todas as artes visam a um fim, e que a arte suprema, que ele entendia ser a política, visava ao fim da felicidade. É um fato que, se você perguntar a qualquer pessoa aí no mundo o que é que você quer, em última instância, ela vai dizer: eu quero ser feliz. Você não sabe o que ela quer dizer com isso. Ela pode querer ser feliz de muitas formas. Ela pode querer ser feliz com uma boa família. Ela pode querer ser feliz com viagens. Aquela viagem para a Europa, assim, né? Quem não quer, né? Ela pode querer ser feliz com uma boa casa, em um lugar seguro, em um lugar onde não tem perigo, onde ele pode deixar o filho brincar na rua, onde o filho vai conhecer pessoas boas, onde ele não vai ser sequestrado, onde ele não vai ser aliciado pelo mundo do crime. Ela pode querer ser feliz com coisas fúteis. Ela pode querer ser feliz com a droga, ou com a comida, ou com o consumo exagerado, mas todas as pessoas querem ser felizes. E a tentação de Satanás nesse sentido vai justamente aí. Ele quer tentar ao Senhor Jesus Cristo. E a tentação dele não é mais sobre pão, é sobre o que você precisa para ser feliz. Cristo veio à terra como um homem para salvar a humanidade. E a alegria que lhe era proposta é que ele teria todos os reinos da terra quando ele desse a sua alma pelo pecado de seu povo. Deus já não seria mais o Deus de Israel. Todas as línguas, povos, nações conheceriam o nome de Cristo Jesus. Sobre toda a terra estaria o seu reino. É tanto que o final do texto de Mateus diz, no capítulo 28, que Cristo fala aos seus discípulos: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Deus lhe deu os reinos da terra em sua mão. Diz Salmos capítulo 2, o Senhor falando ao seu ungido: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os povos por seu domínio. Satanás agora o tenta com isso. Diz: esse é o seu propósito? Você quer ter as nações da terra, os povos sobre o seu domínio? Eu posso te dar. Não dizem que o mundo jaz no maligno? Os povos são meus, eu posso te dar. Eu posso te dar essas coisas. Você não precisa passar por esse plano maldito do seu pai. Você não precisa tomar chicotada, não precisa subir em cruz, não precisa ser morto. Você quer os reinos da terra? Vem, eu te mostro, eu te dou. Basta que você me adore. Ah, meus queridos, devemos confrontar os nossos corações nesse sentido. O povo de Israel não estava aí com a presença do Senhor. Eles não se importavam em ter a presença do Senhor. Eles queriam a terra prometida. Eles não entendiam que a terra prometida era um lugar onde Deus habitaria com eles. Veja, sua boca falava isso. Eles cantavam. Êxodo capítulo 15, eles terminam de dizer: o Senhor fará a sua casa e ali reinará para sempre.
Nós habitaremos com o Senhor será o rei do nosso povo ali, na terra prometida nós habitaremos com Deus. Mas o Senhor estava no meio do arraial deles. O Senhor tinha uma casa no meio do arraial deles, morava no meio de seu povo. Mas isso não era o suficiente, porque eles não se importavam com a presença do Senhor. Não era isso que eles buscavam a terra prometida. Por que você busca a Cristo? É pelo céu? É pelas glórias vindouras? Por sua salvação? Irmãos, essas coisas tão maravilhosas são de fato boas. Mas são essas coisas que você quer? É sobre isso que sua fé se limita? Que o seu amor se limita? Quantos não entram na igreja e nessas igrejas que prometem mundos e fundos, prometem muitas coisas, essas igrejas que prometem riqueza, paz, prosperidade, saúde, e quando não encontram essas coisas, não querem mais a Deus. Quando no meio da sua busca um parente morre, que Deus é esse que permite que meu parente morra? Que meu marido, que minha mulher, que meu filho, que minha mãe morra? Veja, essas pessoas abandonam a Deus porque eles nunca buscaram ao Senhor de fato. Eles nunca buscaram ao Senhor de fato. Eles buscavam as bênçãos que lhe fora prometida. O Senhor Jesus Cristo tem uma proposta agora. Não é isso que você veio buscar? Eu te dou. A resposta do Senhor Jesus Cristo é: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. A resposta é clara. Eu não estou aqui atrás dos reinos da terra. Eles me estão propostos por herança, mas eu vim aqui adorar ao meu Pai. Eu vim aqui prestar culto somente a Ele. Eu vim aqui servir ao meu Pai, ao meu Senhor, porque eu o amo. Esse é o resumo da lei, não é? Amarás o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Eu volto a te perguntar: é a vida eterna que você espera? É o céu que você tanto quer? É a salvação do inferno, se livrar desse problema maldito? Todas essas coisas são boas, mas há algo que precisa estar em primeiro lugar em seu coração. Eu estarei com meu Deus. Eu vou estar próximo dele. Eu vou gozar de sua presença, porque não há bem maior do que o meu Deus. Não há gozo maior do que o meu Deus. Aqueles que se importam só com a vida eterna. Existem pessoas, meus queridos, e não são poucas, que só querem a vida eterna e não se importariam se ela não viesse acompanhada com Cristo. Existem pessoas que não se importariam nem um pouco se no céu elas não vissem Cristo, se Cristo não estivesse lá. Essas pessoas nunca resistiriam a uma verdadeira perseguição. É como Cristo fala da parábola do semeador. Apenas o sol que queima, destruirá essas plantas. Porque para você seguir a Cristo de verdade, é necessário que a sua vida, para você, seja menor do que a presença dele. A sua felicidade, mesmo que mundana, para você, seja menor do que o gozo com ele. É necessário essas coisas, porque o diabo tenta e diz:
venha, me adore. Venha, prostre-se diante de mim. Venha que eu vou te dar o que você quer. Ah, falando assim é tão bonito, parece que eu já estou pronto, Senhor. Ora, nenhuma dessas coisas me engana. Eu presto culto somente a Deus. Analise o seu coração. Será que isso é verdade? Será que Mamon, Deus das riquezas, não diz a você: venha, eu te dou o sustento, o seu alimento, basta que você me adore, preste culto a mim, e você diz: sim, eu faço isso. Você faz isso toda vez que diz: eu trabalho por dinheiro. Percebe isso? É a Mamon que você adora. É a ele quem está prestando culto. Cristo falou o quê? Não dá para servir a dois senhores. Ou você desprezará um ou ao outro. Não dá para seguir a Deus e a Mamon. Ah, meus queridos, há algum problema em há algum problema em se sustentar com o suor do seu rosto? De forma nenhuma, é o que o Deus nos ensina. Mas eu não posso dar a Mamon o que é do Senhor. Eu não posso dizer que Mamon é o meu Deus providente, porque ele não é. Eu não posso dizer que meu trabalho é meu Deus providente, porque ele não é. Eu não posso dizer que os meus braços são os meu Deus providente, porque ele não é. Eu não posso colocar a satisfação do meu coração, a minha felicidade em minha família. Tudo que eu falei é aquilo que os homens fazem lá fora. Eu não posso dizer que eu vou ser feliz porque eu vou ter uma boa casa, longe dos perigos do mundo, ou porque eu vou ter dinheiro, ou porque eu vou ter uma família organizada, uma família próspera. Essas coisas não são a fonte real de sua felicidade. Não devem ser, não são suficientes. Quantas pessoas destroem as suas famílias porque depositam nela a fonte de sua felicidade. E quando o filho, ou a filha, ou o esposo, ou a esposa não o satisfaz, não faz aquilo que ele quer, pronto. Correção, briga, problema, porque você quer que sua família seja perfeita do seu jeito. Que ela realize aquilo que você quer, porque você é um senhorio maldito para o seu coração. Você nunca está satisfeito. Quantas pessoas destroem a relação, o seu trabalho, a sua própria vida, colocando trabalho como seu Deus, como fonte da sua felicidade, da sua realização. E aí vem os problemas, aí vem as pessoas que gastam toda a sua energia. Estamos falando aí de burnout, pessoas que morrem, não conseguem ficar em pé de tanto cansaço. Muitas vezes não porque são forçadas a trabalhar muito. Aqui é forçado a trabalhar muito. Mas muitas vezes porque pela ganância do seu coração e pela realização do seu próprio coração, a pessoa trabalha excessivamente. Porque lá ela se sente poderosa, importante, necessária. Naquele trabalho valorizam quem ela é, mão de obra. Aqueles que colocam o dinheiro como fonte de sua felicidade, encontram nele um verdadeiro terror de Senhor. Nunca é o suficiente. O dinheiro não é um bom senhor, ele não satisfaz o coração do homem. Ele não pode comprar o que realmente traz felicidade. Aqueles que se colocam como Deus buscam satisfazer a si mesmos. Repito, encontram nele mesmo o pior dos senhores. O seu coração maldito nunca estará satisfeito. É como um monstro
que come tudo o que vê, mas ainda assim está com fome. E aquilo que antes o satisfazia não o satisfaz mais. A comida que antes lhe era saborosa, eu como todo dia, e aí eu já não quero mais. A festa, o show, o cinema, o filme, o videogame, ou qualquer outra coisa que antes me satisfaz, eu faço todo dia e agora eu estou enjoado, porque eu sou um monstro como o Senhor. Adore ao Senhor. Preste culto a Ele. Ele satisfaz a sua alma. Adore o Senhor. Ame a Ele. Goze nele para sempre. Ele satisfaz a sua alma. Aprenda com Jesus Cristo, porque foi isso que Ele fez. Meus queridos, falhamos em adorar o nosso Senhor. Falhamos em amá-lo sobre todas as coisas. Falamos sobre isso mais tarde, quebramos a sua lei. O domingo já não é um dia que eu guardo, o domingo já não é um dia precioso para mim. Talvez não seja pecado eu fazer imagens, porque imagens não tem problema. Ah, meus queridos, deturpamos o culto do Senhor. Deturpamos a sua lei, criamos ídolos em nosso coração, somos infiéis, tomamos o nome do Senhor, nosso Deus, em vão, quando dizemos sou crente, mas em nenhuma das nossas ações isso é expressado. As pessoas podem ver os nossos pecados e o nome do nosso Deus é humilhado. Falhamos como o povo de Israel falhou no deserto. Mas Cristo Jesus, Ele, somente Ele, satisfez o Senhor. Ele não adorou ao diabo. Não adorou a sua própria felicidade material. Ele amou ao seu Pai, ao nosso Senhor. Concluindo, meus queridos. Eu quero que os irmãos saibam. E nesse texto há muitas coisas que nos acusam. Certo de que nós devemos olhar para Cristo como um exemplo e segui-lo. Devemos buscar no Senhor a satisfação do nosso coração. Devemos conhecer ao Senhor e buscar conhecer ao Senhor. Devemos amá-lo sobre todas as coisas. Devemos seguir o exemplo de Cristo. Mas eu quero que você saiba, além de tudo isso, que ainda que você fizesse isso a partir de hoje, não seria o suficiente. Não seria o suficiente. Mas eu quero que você descanse sabendo que ainda que você tenha sido uma mãe falha, um filho falho, um mau trabalhador, ainda que você não tenha sido o melhor dos crentes, ainda que o seu trabalho não expresse plenamente quem é Deus, Jesus Cristo é o suficiente. Ele já fez em seu lugar. Não busque a salvação através desses méritos, através de vencer a tentação. É nosso dever lutar contra ela com todas as nossas forças, entregar nosso coração a Deus e buscar a vitória sobre os nossos pecados. Mas nunca se esqueça, Jesus é o seu substituto perfeito. Você era um pecador miserável. Não havia salvação para você. Mas Ele conquistou a salvação em seu lugar. Ele não apenas morreu em seu lugar, mas Ele viveu em seu lugar. Ele obedeceu em seu lugar.
Ele resistiu aonde você caiu, para que você pudesse ser feito nele justiça de Deus. Confie em Cristo. Só em Cristo. Nossas falhas são latentes, estão diante dos nossos olhos. Mas em Cristo nós alcançamos misericórdia do Senhor. Em Cristo. Vamos orar ao nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia, abundante da tua glória, ó Pai. Santo Deus, tal como o povo no deserto e como os nossos pais lá no Éden, nós pecamos contra Ti. Pecamos, Senhor, porque não nos satisfazemos em Ti. Pecamos, Senhor, porque não buscamos conhecer de fato a Tua palavra e quem o Senhor é. Pecamos, ó Pai, porque nosso coração cultiva amores que por vezes colocamos à Sua frente. Pecamos contra Ti, meu Deus. Mas nós queremos Te agradecer, Senhor. Te agradecer porque ainda que tenhamos pecado contra Ti, o Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Seu ungido, Ele venceu o pecado em nosso lugar. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor poderoso em batalha, o Senhor que nos livra dos nossos inimigos, que derrotou o pecado, o pior deles, condenará à morte a última deles e nos dará a vitória. Ele é o Rei que substituiu o seu povo. Ele é o Rei que tomou o nosso lugar, que não apenas morreu por nós, mas viveu por nós. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos deu este Rei. E pedimos, ó Pai, quando o Senhor olhar para os nossos pecados, por favor, olhe para o Teu ungido, porque Ele tem os méritos necessários para nos salvar. Nós oramos em nome deste ungido, Cristo Jesus, o nosso Senhor.